Chega de moleza, vamos trabalhar e ser fé, defesa da fé. Pastor Antônio Fonseca. Olá, você que gosta, você que ama, você que quer aprender a palavra de Deus. Hoje, mais uma aula de reforço. Mas, gente, chega de moleza, vamos trabalhar um pouquinho? Então, vamos ver como identificar uma seita por meio das 4 operações da matemática. Por meio das 4 operações da matemática, nós conseguimos olhar para qualquer grupo religioso e falar, é uma seita, ou é uma igreja do Deus vivo, ou não é uma igreja do Deus vivo. E quais são essas 4 operações? Marca aí, você sabe fazer. Olha lá, é fácil. Adição, continha de soma, né? Um sinalzinho de mais, adição, subtração, multiplicação, né? Continha de multiplicar, e divisão. Se você sabe essas 4 operações básicas da matemática, você olha para qualquer grupo religioso e você tem discernimento para falar se é uma igreja do Deus vivo ou não, tá bom? Então, muita atenção na aula de hoje, a criançada, muita atenção, um ajudando o outro, debatendo depois, que é verdade. Você vai olhar para qualquer movimento, seja na televisão, seja perto da tua casa, pela internet, e você vai ter discernimento, tá bom? Então, a primeira operação, adição. Vou pedir para a Angélica colocar na tela a ferramentinha adição, a transparência adição, que diz: as seitas adicionam algo à palavra de Deus. Olha só, adicionam algo à palavra de Deus. Então, muita atenção, muita atenção. Para você ser um espírita kardecista, não basta a Bíblia. Você vai depender do Evangelho segundo escreveu Allan Kardec. No Evangelho segundo escreveu Allan Kardec, ele defende a prática da necromancia. O que é necromancia? Conversar com quem já morreu. Prática proibida na Bíblia e impossível, tá? Mas ele ensina. Ele vai ensinar a doutrina da reencarnação. Reencarnação. Mas a Bíblia não ensina essa doutrina. A Bíblia ensina a doutrina da ressurreição, tá bom? Então acrescentou. Olha só o que as testemunhas de Jeová escreveram. Olha só. Vou pedir para pôr na tela. Nós temos esse material no ICP. Olha só. Testemunhas de Jeová. Creem que sem o corpo governante, grupo formado por 9, esse número pode variar um pouquinho, a Bíblia jamais será entendida. Ou seja, para a testemunha de Jeová, ela acha que ela só consegue entender a Bíblia se esse grupo formado por 9, 10, 11 pessoas que estão nos Estados Unidos ensinarem para ela. Senão ninguém no mundo consegue entender a Bíblia, a não ser que aprenda com esse número. Olha, com esse grupo. Olha só aí na tela. Por favor, Angélica, continua aí na tela essa sobre a testemunha de Jeová. Meramente ter a palavra de Deus e lê-la não basta para adquirir o conhecimento exato que coloca a pessoa no caminho da vida. Tá vendo? Está escrito na revista delas. Embaixo, a menos que estejamos em contato com este canal de comunicação usado por Deus, não avançaremos na estrada da vida. Não importa quanto leiamos a Bíblia. Tá vendo? Então, para testemunho de Jeová, você pode ler a Bíblia até enjoar, você nunca vai entender se você não for alimentado pelo corpo governante. Esse grupo de 9 varia um pouquinho, que fica nos Estados Unidos, que são os responsáveis, essas pessoas são as responsáveis por toda a literatura distribuída no mundo das testemunhas de Jeová. Mas é isso que a Bíblia fala? É isso que a Bíblia fala? Vamos ver o que a Bíblia fala. Na segunda carta que Paulo escreveu para Timóteo, segunda carta no capítulo 3, versículo 15. Por favor, Angélica, coloque na tela para a gente. Diz assim: é que desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Tá vendo? Então a testemunha de Jeová fala uma coisa, o mormonismo fala uma coisa, Allan Kardec fala uma coisa e a Bíblia fala outra. Tá vendo? Vamos ver mais um texto? Evangelho de João 5,39. Olha o que diz a Bíblia: examinais as Escrituras, porque vós cuidais
ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Agora eu pergunto para você, eu fico com a Bíblia ou fico com a sentinela? Eu fico com a Bíblia ou fico com o Evangelho segundo escreveu Allan Kardec? Eu fico com a Bíblia ou fico com o livro de Mórmon? Você decide. A sua igreja, o grupo que você frequenta, tem como regra de fé exclusivamente a palavra de Deus? A palavra de Deus? Se você pertence a um grupo que tem como regra exclusiva a palavra de Deus, que não adiciona nada na palavra de Deus, então fica tranquilo. Você está na igreja do Deus vivo, tá bom? Deixa eu chamar o intervalo. Quando eu voltar, nós vamos para as outras operações da matemática, tá bom? Não sai daí não que eu já estou voltando. Mais um pouquinho, chega de moleza, nós estamos aprendendo a identificar um grupo religioso, se ele serve o Deus vivo ou não. Então, primeiro ponto, se o grupo acrescenta algo à palavra de Deus, tá certo? Se o grupo acrescenta algo à palavra de Deus, não serve o Deus vivo, tá bom? Não serve o Deus vivo, porque acrescentou algo à palavra de Deus, e a palavra de Deus não pode ser acrescentado nada, ok? Agora, vamos para a segunda operação da matemática, subtração. Subtração. Pedi para a Angélica colocar na tela o textinho. Olha, as seitas tiram algo da pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tiram algo da pessoa de Jesus, tá certo? Então, para as testemunhas de Jeová, Jesus é um Deus, mas com letra minúscula. Grafam Jesus como Deus com letra minúscula, tá vendo? Subtraem algo de Jesus, tá vendo? Para os espíritas, Jesus não é Deus. Jesus não é Deus, ele é apenas um espírito iluminado, como para a nova era. Tá vendo? Subtrai algo da pessoa de Jesus Cristo. Para a maçonaria, já viu falar da maçonaria? Na maçonaria, Jesus foi um grande sábio para eles, muito inteligente, um homem bom, de grandes qualidades, mas não é Deus. Tá vendo? Subtrai algo da pessoa de Jesus. Olha o que esse grupo falou sobre a pessoa de Jesus. Já viu falar da LBV? Eu vou pedir para pôr na tela um texto da LBV. Texto deles, nós temos esse material no ICP. Olha, subtrai de Jesus sua natureza humana, dizendo que Jesus possui apenas um corpo aparente fluídico, além de negar sua divindade. Afirmam que ele não é Deus e jamais afirmou que fosse Deus. Tá vendo? Subtrai algo de Jesus. Mas o que a Bíblia fala de Jesus? Vamos para a palavra de Deus? Abra, olha, eu vou pedir para pôr na tela. João 1:1, Angélica, por favor, coloque na tela. João 1:1. Olha o que diz. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Sabe o que as testemunhas fizeram de Jeová, as testemunhas de Jeová fizeram na tradução Novo Mundo, que é a entre parênteses a Bíblia delas? E esse texto, grafaram aí esse Deus no final com letra minúscula e acrescentaram a palavra um. Não existe no original a palavra um, mas elas acrescentaram. Por quê? Porque subtraem a divindade de Jesus. Vamos para mais um texto. Esse texto você precisa decorar. Anota num papel esse texto. Está na primeira carta que João escreveu, capítulo 5 e verso 20. Olha o que diz o texto. Olha aí na tela. Por favor, Angélica, coloque esse texto na tela. Diz assim: e sabemos que já o Filho de Deus é vindo, e nos deu entendimento para conhecermos ao verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Tá vendo? A Bíblia fala que Jesus é Deus. A Bíblia que fala. Então, você está em uma igreja que adora Jesus? O grupo que você pertence adora Jesus, glorifica o nome de Jesus? Se você pertence a um grupo que glorifica o nome de Jesus, que aceita Jesus como Deus de Deus, como Deus, então fica tranquilo.
você está na igreja do Deus vivo. Porque existem grupos religiosos que negam a divindade de Jesus, que subtraem de Jesus a sua divindade. Aprendeu mais uma operação da matemática? Então, primeiro, adição. Grupos, seitas, acrescentam algo à palavra de Deus. Segundo, subtraem algo da palavra de Deus. Vamos para a terceira operação da matemática? Multiplicação. As seitas multiplicam algo à palavra de Deus. Olha essa transparência. Por favor, Angélica, coloca a da multiplicação. As seitas multiplicam a salvação de Deus por obras próprias. Está vendo? Para uma seita, não basta a morte de Jesus, não basta, a salvação não é de graça, depende das obras. Depende das obras. Você sabe por que a testemunha de Jeová vai na sua casa levar a revistinha sentinela, fazer aquele trabalho? Você sabe por quê? Porque elas acreditam que as obras salvam. Você sabe por que os espíritas fazem boas obras? Você sabe por quê? Qual é o fundamento? Porque elas acreditam, ou melhor, os espíritas acreditam que se não fizer boas obras, pode nascer com defeito físico, pode nascer cego, paralítico. Então eles realizam boas obras para se livrarem do karma e nascer numa outra pessoa melhor. Então, para o Espiritismo, a salvação, a libertação depende das obras. Você sabe por que adventista guarda sábado? Você sabe por que os adventistas guardam o sábado? Porque os adventistas acreditam que para ser salvo precisa guardar o sábado. Está vendo? Má obra. Entenda isso aí. Vamos ver o que a Seixonoe fala das obras do sangue de Jesus. Olha o que está escrito. Vou pedir para a Angélica colocar o textinho da Seixonoe. Nega a eficácia da obra redentora de Jesus e do seu sangue para a remissão dos pecados. Está vendo? Chegando a dizer que se o pecado existisse realmente, nem todos os Budas do universo conseguiriam extingui-lo. Claro que Buda não consegue extinguir pecado mesmo, mas aqui está dizendo que não acreditam nem no pecado. Nem mesmo a cruz de Jesus Cristo conseguia extingui-lo, né? Conseguiria extingui-lo, está vendo? Negam a morte expiatória de Jesus, que Jesus morreu para nos salvar, está vendo? Mas vamos para a Bíblia, vamos ver o que a Bíblia fala sobre Jesus? Vou pedir para a Angélica colocar na tela o texto de Efésios 1:7. Por favor, Angélica, olha o que diz. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Está vendo? Então a salvação é de graça, não é pelas obras, para que ninguém se glorie. Vamos ver o que João escreveu na sua primeira carta, no capítulo 1, versos de 7 a 9. Vamos ver o que João escreveu? Olha o que diz o texto. Mas, se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Está vendo? Mantenha um pouquinho, Angélica, esse texto de João 1, de 7 a 9. Olha lá. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Está vendo? Está vendo? Então, o crente é salvo por meio da morte expiatória de Jesus. A salvação é de graça, é dom de Deus, é dom de Deus. Olha que maravilha, é de graça. Eu sempre uso uma analogia. Imagina uma criança, o pai fala assim, a criança está na escola, 7, 8 anos, o pai fala assim, meu filho, a criança quer uma bicicleta de presente, né? Uma bike, uma bicicleta bonita que ela viu, ela quer de presente. Aí o pai fala, filho, ó, se você for aprovado na escola, o pai te dá uma bicicleta de presente. O pai te dá. Aí o menino estuda, né, porque ele quer aquela bicicleta, chega no fim do ano, bomba, reprova.
não é aprovado na escola. Olha que tristeza. Aí ele está triste, na ceia de Natal ele ganha um presentinho, mas não vai ganhar bicicleta, porque ele fala, eu reprovei, meu pai não vai me dar. Mas daí, de repente, ele entra no quarto dele, a criança entra no quarto e vê a bicicleta que ele sonhou ali, no quarto dele, novinha, bonita. Ele fica emocionado, mas ele fala, mas de quem é essa bicicleta? Eu reprovei na escola. Quando ele vira, ele dá de cara com o pai. Pai, de quem é essa bicicleta? Aí o pai fala, meu filho, é sua, meu filho, pode pegar. Mas pai, eu repeti, eu reprovei na escola. Aí o pai fala, filho, você reprovou, é verdade, mas eu te amo. Eu te amo e resolvi te dar a bicicleta da mesma forma. Olha que maravilha, que alegria. Quer dizer, a criança não merecia, mas ganhou a bicicleta. Olha o que diz Romanos 3:23. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Nós fomos destituídos porque toda a humanidade pecou. Porém, João 3,16, né? Deus amou o mundo, as pessoas, de tal maneira que deu seu unigênito Filho, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a salvação é de graça. Olha que bênção, que bênção. É de graça, meu irmão. Deus pagou o preço, é só pegar a salvação. Só pegar a salvação. Primeiro reconhece que é pecador e segundo aceita Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas alguém poderia perguntar, mas e as obras? Então eu não preciso fazer nada? Calma, eu vou explicar, só que não é agora não. Deixa eu chamar o intervalo, quando eu voltar eu vou falar a questão das obras, tá bom? Não sai daí não, já estou voltando. Vamos trabalhar mais um pouquinho? Que aula gostosa, que bênção, eu gosto desse assunto, eu aprendo cada vez mais e fico cada vez mais convicto, né, do que é a salvação. Então veja, mas alguém poderia perguntar, mas peraí, pastor Antônio, então a salvação é de graça, está tudo certo, não tem obra para ser... Lógico que não tem obra para ser salvo. Ah, mas então como é que fica? Calma, eu vou explicar. Eu trabalho com pesquisa já há muitos anos. E eu queria descobrir por que a galinha tem pena e a ovelha tem lã. Eu queria descobrir. Eu fui pesquisar. Tempo pesquisando. Por que a galinha tem pena? Olha, eu era jovem na época, eu queria ter esse discernimento. E a ovelha tem lã e não tem pena. Não é isso? Você nunca vai ver nascer pena numa ovelha e nem lã numa galinha. Interessante, não é? Aí eu fui pesquisar, pesquisei, descobri. E vou falar para você agora, hein? Pesquisei muito tempo, mas vou te falar para você. Eu vou falar para você. Agora. Vou te falar. Sabe por quê? Está prestando atenção? Por causa da natureza. É interessante, né? A natureza da ovelha é produzir lã. Por isso que ela não produz pena. Ela produz lã. A natureza da galinha é produzir pena. Tá vendo? A natureza dela, daquele animal. É como nós não vai nunca nascer lã em mim, e nem pena, não é? Porque não é da minha natureza. Eu sou humano, não é? Então nós somos humanos. Então nós temos uma natureza. O que tem isso a ver com as obras? Você sabe por que você faz boas obras? Você sabe por que você faz boas obras? Porque você tem uma nova natureza. Você foi impactado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo habita em você. Você que tem os olhos espirituais abertos, que saiu das garras do inimigo, das trevas, você agora tem a mente de Cristo. Então você tem uma nova natureza. E tendo uma nova natureza, você sabe, tem discernimento. Por exemplo, você está me assistindo aqui, não está? Você está me assistindo aí na sua casa, na sua televisão, está me vendo, está aprendendo. Nós estamos estudando a palavra de Deus, estamos no mesmo espírito. Então você, como você tem uma nova natureza, você sabe que isso aqui tem um custo e não é barato. Concorda comigo? Para eu chegar na sua casa por meio da televisão, existe um custo financeiro. Tá certo? Muito bem. Então quando eu falo para você aqui, olha, se você adquirir essa Bíblia aqui, você estará ajudando a manter este programa no ar.
porque foi esta a estratégia que Deus colocou no meu coração. Quando eu falo para você, se você pedir esse material aqui, você vai ser abençoado e ainda vai ajudar a manter o programa Defesa da Fé no ar, que já vamos completar 2 anos. Você está entendendo? Você está entendendo o que eu estou falando? Então o que acontece? Quando você fala, não, eu vou ajudar esse projeto, eu vou ajudar, Deus está falando comigo, eu estou aprendendo, eu estou desenvolvendo, eu vou ajudar. E você adquire um produto, um material, o que você está fazendo? Você tem uma nova natureza, você sabe a importância do ensino da palavra de Deus. E você sabe que milhares e milhares de pessoas, neste momento, estão recebendo uma palavra, estão recebendo alimento espiritual. E você, que um dia foi atingido pelo Evangelho, porque outros investiram, você agora com uma nova natureza, como daquelas pessoas que investiram para que o Evangelho chegasse até você, você também vai ajudar. Você está vendo que maravilhoso que é a obra de Deus? Você não faz isso para ser salvo, você já é salvo, a senhora já é salva. Você sabe por que você contribui para esse ministério? Se você pertence a essa igreja, você sabe por que você contribui com a sua oferta? Ou se você tem por tradição ser dizimista, você sabe por que você faz isso? Não é para ser salvo. Porque você sabe, como cristão, que a obra de Deus é sustentada com dízimos e ofertas. Não tem, foi essa forma que Deus deixou. É assim que Deus fez. Deus é dono do ouro e da prata, tudo pertence a Deus, mas Ele quer te dar a oportunidade, porque agora você tem uma nova natureza, então Deus está te dando a oportunidade, além de salvo, de contribuir com a obra de Deus para que outras pessoas sejam alcançadas pelo Evangelho. Você tem noção quantas pessoas nesse momento estão sendo alcançadas pelo ensino da palavra de Deus? Só naquele dia, quando você receber o seu galardão, que você vai entender que aquela ajuda que você deu, aquela oferta que você fez, entendeu? Aquele esforço financeiro que você fez para a obra, Deus registra tudo. Porque Ele não depende do nosso dinheiro, Ele é dono do ouro e da prata, mas está dando oportunidade para que possamos trabalhar, ajudar a manter a obra de Deus. Olha que milagre, não é? Não é assim que funciona? Olha que bênção. Agora tem aqueles que não têm o Espírito Santo, que são os murmuradores. Tem uma história que um pastor estava chegando na igreja, ele chegou na igreja, preparou uma palavra, e quando ele entrou na igreja, tinha uma senhora no banco assim do lado, ele falou, paz do Senhor, irmã. Ela falou, paz do Senhor. Quando ele andou, ela falou assim, olha que pastor relaxado. A camisa dele está tudo esgarçada, de tanto lavar a gola de camisa, a gente que usa gravata sempre, come um pouquinho, ele não percebeu, rasgou um pouquinho. E ela falou, olha que pastor relaxado, a camisa dele, tudo rasgada na gola. Ele ficou triste, irmão. Ele ficou triste, minha irmã. Chegou no púlpito, perdeu até a unção, ficou com vergonha. Perdeu até aquela unção de pregar. Mas tudo bem, chegou na casa dele, ele contou para a esposa dele. A esposa dele falou, meu querido, ela tem razão, essa irmã. Eu vou comprar uma camisa nova para você. Comprou uma camisa nova para ele, bem bonita, uma gravata. Ele foi para a igreja, porque ele queria que aquela irmã tivesse orgulho dele. Então ele pegou a Bíblia de novo, foi para a igreja, preparou uma palavra, ele era o pastor, precisava estar bem arrumado, que representa o povo de Deus. Quando ele entrou, ele cumprimentou a irmã, a paz do Senhor, minha irmã, tudo feliz. Quando ele deu 3 passos, a irmã falou para a outra, olha lá, já está roubando. Está vendo, irmãos? Tem gente que é assim. Se o pastor está empurrando o carro, está em pecado. Se o pastor troca de carro, é ladrão. Essa pessoa não tem o Espírito Santo, não tem noção do reino de Deus, das coisas de Deus. Então nós contribuímos, nós ajudamos, nós abençoamos. Por quê? Para ser salvos? Não, nós já somos salvos. É porque nós temos a natureza de Cristo e nós temos discernimento para entender as necessidades da obra de Deus, tá bom? Mas seita multiplica a salvação pelas obras. E por último, as seitas dividem. Por favor, Angélica, coloque a transparência da divisão. As seitas dividem o mérito da salvação de Deus entre o Senhor Jesus Cristo e a organização religiosa.
Você sabia disso? Vamos ver o que diz essa transparência. Olha o que diz o Espiritismo. Diz ser a única, por favor, Angélica, coloque na tela. Diz ser a única instituição verdadeiramente divina e humana. A única. Olha o monopólio. Olha o catolicismo. Ela, a Igreja Católica, é figurada pela Arca de Noé, a única que salva do dilúvio. Fora da Igreja não há salvação. Para a Igreja Católica, só ela salva, mais ninguém. Está tudo errado. Mas é assim? Deus deu um monopólio para algum grupo religioso? Vamos ver na tela? Por favor, Angélica, coloque na tela o versículo de Lucas 23 e 43. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Vamos explicar isso aí? O ladrão está na cruz, dois, aliás, um ladrão do lado direito e o outro do lado esquerdo, Jesus no meio. Um, além de ser ladrão, estava blasfemando contra Deus. Estava blasfemando. O outro era ladrão, mas ele era piedoso. Ele chamou a atenção do colega dele de roubo. Falou: olha, você não teme a Deus estando na mesma condenação? Nós estamos aqui porque nós merecemos. Mas ele nenhum mal fez. Olha o ladrão arrependido. Aí ele falou para Jesus: Senhor, olha aí reconhecendo o senhorio de Jesus Cristo, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Olha o que Jesus falou para ele: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Aí eu pergunto para você que me assiste, qual era a denominação do ladrão? Hein? Qual era a denominação? Ele era batista? Presbiteriano? Da Igreja Universal? Assembleia? Plenitude? Qual era? Não tinha ainda. Agora eu pergunto, ele foi salvo? Claro que foi, Jesus garantiu. Então quem salva? Jesus Cristo. Não tem monopólio. Se Deus te chamou para servir a Deus na plenitude, continue. Se Deus chamou para servir a Deus na Universal, na Batista, não importa onde Deus te chamou. Quem salva é Jesus. Nós só trabalhamos na obra de Deus, tá bom? Entendeu? Que benção. Para concluir, que eu já estou com o tempo estourado, coloca Gálatas 1:8 na tela, por favor, Angélica. Olha o que diz: mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além de que vos já tenho anunciado, seja anátema, ou seja, maldito. O evangelho está aqui, ó. Qualquer coisa diferente disso aqui é maldito, é anátema. Então precisa estudar, e estudar a palavra de Deus, porque a vida eterna está aqui. Tá bom?